Fala pessoal, tudo bom? Professor Rogério Napoleão falando, e nesse vídeo nós vamos ver onde é usado a tecnologia HTML, CSS, JavaScript. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa tecnologia, né? Mas essas três tecnologias que a gente vai estar vendo nesse vídeo, elas contemplam basicamente todo o conteúdo que é exposto na web, na internet, né? Que é acessado através do browser. Então, o que acontece? Quando a gente acessa um site na internet, a gente usa o quê? A gente usa, deixa eu abrir aqui o textinho para ir escrevendo o nosso raciocínio, a gente acaba usando um browser, certo? O browser, ou o nosso navegador, pode ser o Chrome, o Firefox, o Edge, ou qualquer outro, ou o Safari, Edge, Safari, né? É através desse browser, desse navegador, que a gente consegue acessar os sistemas que estão disponibilizados na internet, né? Então vocês conseguem acessar o sistema, a conta bancária de vocês conseguem acessar o site da faculdade, da graduação que vocês fazem, o site do colégio, caso for estudante, ou consegue acessar um curso, ou consegue ver uma rede social, tudo através do browser, né? E a utilização do browser, ela é muito interessante porque ela garante a portabilidade, né, de acesso a esses sistemas independente da plataforma. Então você pode ter um computador com Windows instalado, que você, se abrir o browser, você vai conseguir acessar aquele sistema. Se você tiver um computador com Linux instalado, um outro sistema operacional, você vai abrir o browser e vai conseguir acessar o mesmo sistema. Mesma coisa um smartphone. O smartphone contém ali o browser, que você pode abrir aquele cara ali e ele vai também ler aquele site e ele vai conseguir acessar aquele sistema, né? Pois bem, um browser, ele é um interpretador dessas três linguagens. Então o browser ele é capaz de ler interpretar uma linguagem HTML, tá? Também consegue interpretar códigos em CSS e também consegue interpretar código em JavaScript. Então, basicamente, essas três linguagens é o que o browser acaba interpretando e mostrando para o usuário, né, o resultado daquele sistema. Tá, professor, mas se eu desenvolvo um sistema na linguagem PHP, se eu desenvolvo um sistema na linguagem Java, por exemplo, né, o browser vai ler essas linguagens? Não. O browser ele é responsável por apenas interpretar essas três tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. Tá? Então, quando a gente está tratando essas três tecnologias, é o que o browser sabe ler. Então, se eu programo um sistema em PHP, o servidor processa a informação PHP e o resultado que ele manda para o browser, né, é em HTML, CSS e JavaScript. Tá? Pois bem, então, o HTML, CSS e JavaScript são as tecnologias, tá, que fazem um sistema web acontecer, ser interpretado e visualizado no browser. Então isso aqui é a base para qualquer sistema web. E hoje a maioria dos sistemas desenvolvidos são para plataforma web. Tá, professor, mas também tem os dispositivos móveis. Também tem o dispositivo móvel. Mas na sua grande maioria o web ainda ganha, né? A quantidade, o market share da web é maior, tá? Então se você pensa em desenvolver um sistema, obviamente você vai pensar numa interface web. E por conta disso, por pensar nessa interface web, você tem que entender o que é HTML, CSS, JavaScript, né? E como eu posso estar utilizando para desenvolver o sistema web. Então, quando a gente fala esses três termos também, tá? HTML, CSS, JavaScript, nós estamos falando do front-end, tá? O que seria esse termo front-end? O front-end é o que o usuário visualiza do teu sistema, a interação que o usuário vai ter é pelo front-end. Então, nada mais é com a tela com suas respectivas funcionalidades, né? Então, a tela com suas funcionalidades representa o front-end da aplicação, que no ambiente web, ele é representado por HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Agora um conceito rápido sobre essas três tecnologias. O HTML é como se fosse a estrutura de um site, barra sistema, né? É como se fosse o esqueleto.
Então, HTML ele vai criar a estrutura ali de um cabeçalho, de um corpo, de um rodapé, de algumas áreas para desenvolver. Então, o HTML tem um código que ele consegue representar essa estrutura da visualização de um sistema, de um site, tá? O CSS, ele é responsável pela estilização de um site / sistema. Então é ele que vai dar a formatação de uma fonte, o posicionamento dos elementos, vai dar a cor de fundo, uma cor da letra, vai aumentar, vai diminuir, vai organizar o posicionamento daqueles blocos. O CSS é responsável por essa tecnologia. E por fim nós temos o JavaScript, que é responsável por fazer, executar lógicas pelo lado do browser. O que isso significa, né? Ele consegue, por exemplo, fazer algumas funcionalidades através do browser do cliente que ele está acessando. Ele consegue, por exemplo, validar um formulário. Então vamos supor que a gente está criando um cadastro de usuário, tá? No cadastro de usuário é obrigatório que o nome esteja preenchido. Quando ele clicar no botão salvar, ele consegue fazer um processamento daquela informação, verificando se o campo está preenchido ou não. E se não está preenchido, ele pode jogar uma mensagem na tela avisando o usuário, ó, o preenchimento do campo nome é obrigatório. Com isso, com essas funcionalidades JavaScript, consegue deixar o sistema web, o site, um pouco mais dinâmico, já consegue executar algumas lógicas de negócio ali no próprio browser, sem ter a necessidade do servidor processar essa informação, tá bom? Então, basicamente, HTML, CSS, JavaScript são as tecnologias base para um sistema web, que abre num browser, no Chrome, Firefox, Edge, Safari, smartphone, que tem o browser, tudo certo. Representa o front-end de um sistema. Um front-end o que é? Isso é as telas dos sistemas com suas respectivas funcionalidades, tá? HTML estrutura, CSS estilização e JavaScript funções, comportamentos dinâmicos ali no próprio browser, tá bom? Agora, vamos ver um pouco isso na prática. Eu vou abrir aqui um site, tá? Vou abrir o globo.com e nós vamos ver. Se a gente abrir um site e clicar com o botão direito do mouse, tá? E vir aqui na opção, ó, visualizar código-fonte. Quando a gente visualiza o código-fonte do site globo.com, que foi o site que eu abri para exemplificar, por exemplo, ele vai mostrar todo o código HTML, CSS e JavaScript envolvido no site da globo.com. Então vejam, abriu aqui, ó, todas essas letras, esses códigos, né? Isso aqui, tudo aqui, ó, são códigos de HTML, CSS, JavaScript. Não me interessa a linguagem que o servidor da Globo usou para criar, processar regras dinâmicas no servidor. Não importa se é Java, PHP, C Sharp, não importa, porque o resultado para o browser é apenas este, HTML, CSS e JavaScript. Então, se a gente for visualizar o código-fonte aqui, ele está com uma porção de códigos HTML, CSS, JavaScript, tá? Vejam só, então aqui tem aqueles conceitos que eu falei para você aqui misturado. Tem a estrutura, tem a estilização, tem o JavaScript, tá? Então vejam só, por exemplo, a importância do CSS, da estilização. Eu tenho um plugin aqui no Chrome que eu consigo desabilitar o CSS, ou seja, desabilitar os estilos. Eu posso vir aqui e desabilitar todos os estilos. Vejam só como um site ficaria se eu não tivesse, no caso globo.com, não tivesse o CSS. Vejam só, ó, aqui ele fica todo desordenado, as fontes não são mais coloridas, são num tamanho único, né? Tem os links ali, mas não tem nenhuma formatação, ó, e fica tudo muito bagunçado. Por quê? Porque o responsável por organizar todo esse mecanismo aqui, tá, é o CSS. O que vocês estão vendo aqui, quando eu desabilito o CSS, tá, é o HTML. Então o HTML está nessa estrutura, é esse esqueleto. Ah, vamos botar agora uma estilização, vamos habilitar o CSS. Tá? E ele acaba aqui, ó, volta tudo como era, tudo bonitinho como era. Por quê? Porque ele aplicou a estilização. E o JavaScript vai depender do site, né? Não é
todo o site que tem o JavaScript, apesar que o Globo.com tem aqui, porque ele faz algumas regras por baixo ali, né, de análise dos dados, do tempo que tu ficou na página, né, então isso o JavaScript ajuda a trabalhar. Uma outra dica que eu quero mostrar para vocês, tá, é que eu tenho como, por exemplo, explorar também o HTML dos sites que já estão criados, tá? No próprio browser, se vocês clicar com o botão direito do mouse e na opção Inspect, tá? Ele vai abrir aqui no Chrome, tá? Eu estou fazendo isso aqui no Chrome, tem para o Firefox, mas o exemplo que eu estou passando para vocês aqui é do Chrome. Se eu apertar um Inspect, o que acontece? Ele consegue carregar todo o HTML do site aqui e eu consigo ver, por exemplo, no lado direito, os estilos que estão sendo carregados, ou seja, o CSS que está sendo carregado na página, consigo ver também os JavaScript que estão sendo carregados na página, consigo ver o HTML, eu posso até fazer pequenas edições para ver o comportamento. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui no título, tá? E eu poderia mudar esse título aqui, claro que ele não vai alterar lá no servidor, né, porque não seria algo tão fácil assim, mas no meu browser eu tenho todo o acesso e eu posso editar essa informação, tá? Então eu posso botar aqui, ó, exemplo usando o Inspect, tá? Então, quando eu edito aqui, ó, ele repara que ele acaba que muda, né, no site da Globo.com aqui, ó, né? Mas na verdade não é o que carregou do servidor, foi uma alteração que eu fiz só a nível de browser aqui, né? Mas com isso a gente consegue entender qual a importância dessas três tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. E se você pensa em trabalhar com programação e desenvolvimento, então, além de conhecer a lógica, né, como a maioria dos sistemas são sistemas web, você deve também ter o conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.